Meus amigos, você que está aí na sua casa assistindo esse culto, seja muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o Senhor Evangelista Alex de Lima, sou em primeiro lugar servo do Senhor Jesus. E pela graça, misericórdia do nosso Deus, eu fui levantado como pastor da Igreja da Graça de Deus aqui na cidade de São José dos Campos. Eu sempre começo aqui falando para você do nosso endereço. Nós estamos bem no centro da cidade, no Marco Zero, na Praça Padre João, número 200. Fica bem no centro da cidade, em frente ao terminal rodoviário central. E a nossa igreja abre todos os dias, pessoal. Você pode vir aqui na igreja de segunda a segunda, domingo a domingo, que a igreja está de portas abertas. Agora, se tem um dia que você não pode faltar na igreja, esse dia é domingo. Domingo é o dia do Senhor, é o dia dos filhos de Deus. E nós nos reunimos aqui sempre às 7, às 10, às 15 e às 18 horas. 7, 10, 3 e 18 horas, tá bom? Aqui, para nós agora, é o culto das 10 horas da manhã. Eu não sei se você vai assistir esse culto de manhã, de tarde, de madrugada. Eu sei que no horário que você assistir, certamente o Espírito Santo vai visitar você, vai falar ao seu coração e você vai ser abençoado, tá bom? Eu vou pedir para você também, quando você estiver assistindo, para você não reparar que o altar hoje aqui está com um cenário diferente. Eles até me deixaram meio escuro aqui em cima, mas é porque nessa quarta-feira próxima nós vamos ter uma reunião especial, nós vamos fazer uma celebração do Natal. Ah, pastor, mas crente celebra Natal igual o mundo celebra? Não. Negócio de Papai Noel, a gente não tem nada com isso não. Mas quando o Filho de Deus nasceu, quando Jesus Cristo nasceu, o nascimento dele foi celebrado, a Bíblia diz que os anjos de Deus desceram na terra, havia alguns pastores que estavam dormindo lá no campo, e os anjos de Deus vieram anunciando com festa, com alegria. Eram exércitos e exércitos dos anjos do céu anunciando que o Filho de Deus havia nascido. Se eles celebraram, nós podemos celebrar, tá bom? Então a gente está deixando aqui o altar caracterizado para a festa que nós vamos fazer. Tem até um trem ali do lado ali, ó. Deixaram um trem ali, vocês aqui não vão conseguir ver, mas acho que o Júnior vai mostrar que vai ter uma apresentação e deixaram um trem ali. Esses dias, irmãos, nós estamos fazendo aqui um estudo do livro de Neemias. Quando eu comecei esse propósito, faltavam 52 dias para terminar o ano. E foi em 52 dias que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Dentro desses 52 dias, eram 7 domingos. Então, o que eu fiz? No primeiro, eu falei do capítulo 1 e do capítulo 2, depois capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Hoje nós vamos falar do capítulo 9, eu falei no culto anterior, vou falar com vocês agora do capítulo 10, e nós vamos terminar no último domingo, dia 28, no último domingo desse mês, falando do capítulo 13. Então, cada domingo, Deus está nos dando revelações aqui, e hoje para nós aqui, vamos lá, Neemias capítulo 10, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Neemias capítulo de número 10. Bendito seja o nome do nosso Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Se você tiver, irmão, alguma dificuldade com a Bíblia, você acompanha aqui pelos monitores, aqui o pessoal da igreja, tá bom? Acharam? O começo do capítulo 10, ele vai ter uma lista de pessoas que assinaram um documento de um compromisso que eles estavam fazendo com Deus. O versículo 1 vai dizer assim, ó, e os que selaram foram Neemias, o Tissarta, que era o governador, filho de Acalias e Zedequias. E aí vai começar uma lista, amém? São citados vários nomes aqui, e a gente vai pular esses nomes, viu, pessoal? Nós vamos pular do versículo 2 até o 27, e nós vamos para o versículo 28, amém? Do versículo 2 até o versículo 27 são o nome dos homens que assinaram esse documento. Aí no versículo 28 diz assim, ó, e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos, das terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e todos os que tinham capacidade para entender, 29, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam
todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Para um pouquinho e olha para mim. O que está acontecendo aqui, já expliquei para a igreja, é que Neemias ele não foi usado por Deus apenas para reconstruir os muros de Jerusalém. Até falei no culto anterior. Reconstruir os muros foi um trabalho relativamente rápido. Eu tenho falado várias e várias vezes. Foram 52 dias. Para levantar o muro que estava caído foram 52 dias. Mas para reconstruir a vida daquele povo, irmão, aí foram anos. Amém? Aquele povo tinha perdido a identidade, irmãos. Eles não sabiam mais buscar a Deus. Não sabiam mais servir a Deus. Então eles tiveram que reaprender a cultuar, a adorar a Deus. Até estava falando no culto anterior, lá no capítulo 8, depois de muito tempo eles foram fazer um culto. A Bíblia diz que o povo se reuniu de manhãzinha. Quem ministrou o culto foi Esdras, que era o sacerdote, e o escriba. Era ele que era o entendedor da palavra de Deus. E quando a gente vê o capítulo 8, irmãos, o culto deles era um culto muito parecido com o nosso. Eles se reuniram de manhãzinha, 6 horas da manhã, estava todo mundo lá, a multidão reunida. Amém? A Bíblia diz que eles se puseram em pé. A mesma coisa, quando começa aqui o culto, vem aqui um ministro de louvor para abrir a reunião, vocês veem ele chegar, ele dá bom dia, todo mundo fica de pé, não é assim? Eles começaram a orar, louvar a Deus, depois houve o ensinamento da palavra, o culto deles foi como o nosso, e eles foram reaprendendo a lei de Deus, amém? Irmão, tem gente que não sabe cultuar, tem que aprender a cultuar. Tem que chegar um momento que para você, o culto a Deus, a adoração a Deus, tem que se tornar uma coisa normal, natural. Inclusive, irmão, o culto é uma coisa que todos nós deveríamos praticar na nossa casa. Reunir a nossa família, é claro que aqui o culto na igreja, ele é um culto mais, como é que eu vou dizer assim, ele por ser um culto maior, às vezes ele é mais elaborado, a gente tem banda que abre o culto, tem pessoas que têm os ministérios, amém? E a gente recolhe as ofertas, tem muita coisa que a gente faz aqui. Mas você na sua casa pode aderir a um modelo de culto mais simples, mais rápido, mas você pode fazer também. De todo dia reunir a sua família, vocês juntos cantarem um louvor a Deus, 2, amém? Pastor Alex, lá em casa ninguém canta. Não, daí não é problema, você coloca um CD, põe aquele hino lá que você gosta lá. Hoje em dia não é nem CD, você toca no celular, né? Você já deixa ali no ponto ali, toca aquele hino que você acha bonito, todo mundo fecha os olhos, adora a Deus. Aí depois todo mundo senta. Aí às vezes o pai vai ler um versículo, uma palavra, vai explicar, às vezes a mãe, às vezes até o filho. O pai dá a oportunidade, hoje é o fulano que vai dar uma palavra para nós aqui. Irmão, a igreja tem que praticar isso. Isso é importante. Amém? Ali era um culto público, mas todos nós temos que ter o nosso momento de culto a Deus, de adoradores a Deus. Aí eles foram reaprendendo ali a cultuar a Deus. Aí a gente viu no capítulo 9, que foi o capítulo anterior, que eu falei no outro culto, que o povo se reuniu no outro dia para jejuar, amém? E se humilhar diante de Deus e confessar os seus pecados. Eu estava explicando para os irmãos que nós temos que aprender também a jejuar. O crente tem que aprender, eu não vou explicar tudo de novo, senão vai tomar muito tempo. Mas estude sobre o jejum, ore sobre o jejum, porque o jejum ele é importante. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 17, ele diz que tem castas de demônios que só saem com jejum. Não é que o jejum expulsa o demônio, não. Mas o jejum capacita você, ele te fortalece. Lá em Lucas, no capítulo 5, a Bíblia fala que os discípulos de João chegaram em João e perguntaram para Jesus, mestre, por que é que nós, discípulos de João Batista, nós jejuamos, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus é muito importante. Jesus diz assim, os filhos das bodas não devem jejuar enquanto o noivo está presente. O filho da boda é o convidado da festa. Imagina que é a sua festa de casamento e você me convida, eu sou um convidado. Aí chega na hora, você preparou tudo com carinho, eu me sento na mesa e eu digo para você, eu não vou comer não porque eu estou no jejum. Mas hoje não é dia de jejuar, hoje é dia de festa. Amém? O jejum, pessoal, Jesus explicou que ele deve ser feito quando o esposo é tirado. Só que isso tem um significado espiritual. O esposo é Jesus.
Às vezes você sente que o esposo está sendo tirado. Como assim? Você não está mais sentindo aquela presença de Deus, aquela alegria. Tem gente que não está tendo vontade mais de orar, que não está tendo vontade de vir para a igreja. Às vezes, todo culto que você vem na igreja, você fica com sono e dorme. Todo culto. Sabe o que significa? Que a sua carne está muito forte, ela está prevalecendo. Está na hora de você jejuar para quê? Para você vencer a força da carne, o poder da carne. Amém? E aí, você vai, olha para mim, você vai jejuando, você vai se consagrando, aquilo que você não estava conseguindo fazer, você vai conseguir voltar a fazer, você vai voltar a ter força para orar, para ler a Bíblia, para assistir os cultos, amém? No dia que você sente que está bem, pastor, eu estou vindo para a igreja sem dificuldade, eu estou orando, não é que você não pode jejuar, você pode, amém? Mas quando você vê que você está fraco, não está conseguindo orar, não está tendo vontade de vir à igreja, aí você sabe, é hora de orar. Agora eu preciso, melhor dizendo, preciso jejuar. Amém? A carne está prevalecendo, o homem exterior está prevalecendo. Vou jejuar, ele não pode vencer não. Amém, igreja? Então eles se reuniram para jejuar, para se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha, o Senhor vai exaltá-lo. E eles fizeram confissão pública dos seus pecados diante de Deus. Sempre que você estiver na presença de Deus, irmão, você deve olhar para a sua vida. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que fazer um exame. Será que eu fiz alguma coisa contra Deus? Se eu fiz, eu vou confessar a Deus o meu pecado e vou pedir perdão. Se eu pequei contra o meu próximo, contra o meu irmão, eu vou procurar o meu irmão, vou confessar o que eu fiz para ele e vou pedir perdão a ele. O apóstolo João escreveu, 1 João, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você confessa o pecado a Deus, seu pecado é perdoado. A Bíblia diz que através do arrependimento e pela verdade. Quando você fala a verdade, aquele pecado deixou de existir. Diga amém. Agora, você precisa confessar e precisa se arrepender. O principal sinal do arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. É quando você diz, eu não quero mais isso. Às vezes a pessoa, irmão, ela está toda hora olhando para você e falando assim, eu errei. Mas ela também não quer largar aquilo que é errado. Não abre mão, não pode. Amém? Eu vi falar que tem um lugar, pessoal, que eles costumam fazer, acho que foi um pastor amigo meu que me contou, que eles costumam caçar acho que é macaquinho. E a técnica deles para caçar, parece bobeira, mas olha para você ver, diz que a técnica deles para caçar o macaquinho é muito simples. Eles colocam uma armadilhazinha e ali eles colocam uma frutinha, alguma coisa. O macaquinho, na hora que ele vai, ele põe a mão para pegar, quando ele fecha a mão, ele já não consegue tirar mais. Né? Só que olha para o pastor, para ele conseguir tirar a mão, ele só tinha que fazer o quê? Abrir a mão. Mas ele não tira, porque ele não quer soltar aquele negócio que ele pegou, amém? Tem um monte de gente que está do mesmo jeito, irmão. Ela quer se libertar, mas ela não quer o quê? Soltar o que é errado. Amém? A pessoa quer ter paz, mas não quer abrir mão daquilo que está tirando a paz dela. Você está preso. Eu ouvi essa história também uma vez, não sei quem foi que contou para mim, disse que foi um menino que entrou numa igreja e acho que era o padre que colocava lá era como se fosse uma garrafa bem grande, assim, da ponta do... Assim, era bem fina, assim, em cima, e o pessoal ia lá e colocava as moedas. Diz que o menino entrou e colocou a mão para pegar a moeda e na hora de tirar, não tirava. Alguém já ouviu essa história? Aí diz que o padre viu, foi lá, ficou bravo, e o menino não conseguia tirar a mão. Aí chamaram o pai do menino. O pai do menino falou, ô meu filho, você está aí com a mão presa e tal, é só abrir, mas pai, mas eu não posso abrir, senão a moeda cai. Às vezes a pessoa não quer abrir mão daquilo que é errado, né, irmão? Abre mão para você ser livre em nome de Jesus. Diga amém. Aí a gente chega, pessoal, no capítulo de número 10 que eu falei com vocês. O povo agora, olha para mim, eles se reuniram para reafirmar a aliança. Primeira coisa, eles fizeram um documento e todo mundo assinou, desde o governador, todos os homens que eram importantes, eles foram assinando, aonde eles faziam um compromisso.
de obedecer à lei de Deus. Amém? Sabe o que eles estavam fazendo? Renovando a aliança, renovando o pacto deles com Deus. Aqui no Brasil, a gente tem um costume, a pessoa, quando ela é casada, vai passando alguns anos, ela vai comemorando algumas datas especiais, não é assim? O casal, quando eles fazem 25 anos de casado, eles celebram bodas de prata. E com 50 anos, é bodas de ouro. Amém? Então, tem irmãos aqui que já celebraram bodas de prata, alguns aqui talvez até bodas de ouro. E tem gente que quando faz bodas de prata, ela até faz uma outra cerimônia, né? Tem gente que praticamente casa de novo, né? Põe tapete vermelho e entra na igreja. E não tem problema não, irmão. Se alguém quiser fazer, é muito bonito. Um dia, se Deus permitiu, se Deus me der condições um dia permitir, eu quero um dia fazer isso, que eu acho muito bonito. Amém? O que aquele casal está fazendo? Eles estão reafirmando a aliança que eles têm um para com o outro, de se amar, respeitar, cuidar um do outro, não só nos momentos bons, nos momentos difíceis, é na alegria, mas na tristeza também. Não é que a gente vá aceitar a tristeza, mas quando a tristeza vier, nós vamos vencer juntos. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Na saúde e na doença. Não é que a gente vai aceitar a doença, mas se a doença vier, vai ter mais um aqui. São dois lutando contra ela, repreendendo, orando em nome de Jesus. Diga amém. Assim como o casal de vez em quando se reúne para reafirmar o pacto, a aliança, o compromisso que um tem para com o outro, você sempre deve, irmão, nas suas orações, lembrar da aliança que você tem com Deus. Amém? Às vezes você está esquecendo, irmão. Tem um texto na Bíblia que todo mundo aqui conhece, é lindo. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 3. O Senhor Jesus está falando com a igreja de Éfeso. Volta um pouquinho no versículo 2, ó. Diz assim, ó, 2. Coloca para mim, por favor, no comecinho, ó. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. 3. Sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aqui é tudo que o Senhor Jesus estava vendo de bom na igreja de Éfeso. Ele diz, vocês são trabalhadores, vocês são dedicados, vocês não aceitam aquilo que é errado. Só que quando chega no versículo 4, ele diz assim, ó, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica o quê? As primeiras obras. Aqueles irmãos da igreja de Éfeso, apesar deles estarem vivendo como igreja, trabalhando, fazendo tudo direito, havia um primeiro amor que eles tinham deixado, que eles tinham perdido. O Senhor Jesus disse, vocês têm que se lembrar de onde vocês caíram e voltar a praticar as primeiras, ou seja, voltar lá no começo. O casal, de vez em quando, precisa parar, olhar e falar, peraí, nós deixamos de ser namorados. Não pode. Casamento não é profissão, não é trabalho. Eu estou cumprindo meu papel. Não. Tem que haver amor. Se esse amor se perdeu, está na hora de eu buscar de Deus. A Bíblia diz que sem lenha o fogo apaga. O fogo está apagando, põe lenha, vamos buscar. Tem que voltar a ter carinho, voltar a ter atenção, respeito. O respeito está indo embora, mas a paixão vai também. Não, vamos ver aqui aonde que eu não estou te respeitando, aonde que eu não estou te entendendo, aonde que nós não estamos sabendo conversar. Amém? Lembrar da aliança que tem para com o outro. Um dia eu estava assistindo um filme, pessoal, eu não lembro mais o nome dele, mas esse filme é muito bonito. É um filme cristão. E a parte que eu queria falar é exatamente por causa dessa renovação de aliança. Porque a história é a seguinte, um homem era casado, amava a esposa dele, só que de repente a esposa dele começou a ter um problema. Ela começou a ter uma enfermidade, ela começou a ter como se fosse uma demência. Daqui a pouco ela não lembrava de mais ninguém. E nisso, ele ainda se sentindo um homem jovem, forte, ele começou a conhecer uma outra pessoa. Já estava tendo até sentimento pela outra pessoa. Só que daí convidaram ele para ir num culto de um homem de Deus, um pregador chamado Billy Graham, que foi, para quem conhece, foi o maior evangelista da última geração, um grande homem de Deus. E na hora que o Billy Graham estava pregando, ele entendeu. Eu tenho uma aliança com a minha esposa que eu não posso quebrar. Aí ele entra em casa,
Ela está lá, meus irmãos. Ela já não sabia mais nada, ela já não reconhecia mais ninguém. Só que ele pega na mão dela, ele coloca a aliança no dedo dela e fala: eu prometo te amar, te respeitar, na alegria, na tristeza. Amém? Olha que bonito. Não importa a luta que venha, eu tenho que lembrar da minha aliança. A aliança com a minha esposa, mas também a aliança com o meu Deus. Você tem uma aliança com Deus. Observa na tua vida se tem alguma coisa que você perdeu o primeiro amor, que você não está guardando, que você não está obedecendo mais, que você fazia com alegria e hoje você nem faz mais. Quando faz, faz com tristeza. Tem gente que tinha tanta alegria de chegar aqui na igreja e dar uma oferta. Às vezes hoje, quando faz, tem que fazer o que tem que dar. Não, irmão, servir a Deus com alegria. Amém? Aquele povo se reuniu para renovar a aliança. E dentro dessa aliança que eles estavam renovando com Deus, havia 3 pontos aqui que eu quero chamar, se der até 4, mas 3 pontos principais aqui. Ó. Capítulo de número 10, o versículo de número 30. Eles dizem assim, ó, que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Primeira coisa, que eles estavam, era um juramento que eles estavam fazendo diante de Deus. Primeira coisa, que eles não aceitariam que as filhas deles se casassem com os estrangeiros, nem os filhos. Amém? Hoje, para nós, na nova aliança, isso tem um significado especial. Aquele povo, o povo de Israel, eles se casavam dentro do mesmo povo. Quem é de Israel casa com quem é de Israel. E tem um detalhe, cada família dentro da sua tribo. Quando uma tribo, alguém de uma tribo casava com uma pessoa de outra tribo, como é que fala? A herança da pessoa era até diminuída. Então era uma coisa muito séria. Hoje, na nova aliança, nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós não somos um povo de um único lugar, nós somos um povo espalhado por toda a terra. Diga glória a Deus. Então, se alguém aceitar Jesus lá no Japão, se tornou meu irmão, é do mesmo povo que eu. Uma pessoa se converte lá na África, passou a ser da minha família, da família do povo de Deus. Diga amém. Então a questão agora não é mais estrangeiros com relação à nacionalidade, mas é estrangeiros com relação à fé. Filho de Deus casa com filha de Deus. Vocês entenderam, meus irmãos? Quem entendeu, diga amém. Uma moça da igreja, ela deve procurar um rapaz da igreja para se casar com ela. O rapaz da igreja deve procurar uma moça da igreja. Se vai ser brasileira, japonesa, se vai ser da África, se vai ser da Europa, não importa. Mas tem que ser alguém da mesma família, alguém que é de Deus. E mesmo, olha para o pastor, e mesmo quando eu falo igreja, eu falo ministérios diferentes, os dois precisam sentar e ter uma conversa séria. Porque às vezes, até na questão dos costumes, podem haver divergências que vão trazer problema depois. A fé que os dois vão compartilhar tem que ser a mesma fé. Amém, meus amados? Uma pessoa de Deus, ela nunca deveria se casar com alguém que não é de Deus. Pastor, se uma mulher da igreja, ela casar com um homem do mundo, ela está pecando, eu vou dizer para você o seguinte, se ela viver sem ser casada, ela está pecando. Porque fora do casamento, quando duas pessoas coabitam, elas estão praticando um pecado chamado fornicação, que é um tipo de prostituição. Eu sempre cito aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 7, eles vão colocar ali para mim. Paulo diz assim, quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Quando fala tocar, tocar de maneira íntima, tá? Um homem só pode tocar intimamente numa mulher, uma mulher só pode tocar intimamente no homem dentro do casamento. Fora do casamento não pode tocar. Pastor, mas a gente é namorado há 10 anos, não importa. Ela não é sua esposa, ele não é seu marido. Você não tem direito a acessar o corpo daquela pessoa. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 2, por causa da prostituição, ou seja, para não viver em prostituição. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Aí o versículo de número 3 vai dizer assim, o marido paga a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Amém. Tem que estar dentro do casamento. Dentro do casamento os dois podem se unir. Diga amém. Aí, se uma mulher de Deus se casa com um homem que não é de Deus, ou um homem de Deus se casa com uma mulher que não é de Deus, casando,
ela não está vivendo em pecado, não está em fornicação, porque está casada. Quem está entendendo, diga amém. Mas é o que eu falei para você agora há pouco. Como ela está vivendo com alguém que não tem a mesma fé, que não tem os mesmos costumes, que não tem o mesmo entendimento da vida, ela vai passar por lutas. Às vezes até quem é de Jesus, que tem a mesma fé, passa por luta. Amém ou não? Uma vez eu vi um pastor, sinceramente eu não lembro o nome dele. Se eu lembrasse, eu citaria aqui. Mas eu vi um pastor falando assim, ó, a vida é como subir a montanha. Quando você tem uma pessoa para dar a mão para você e falar, deixa eu te ajudar, é mais fácil, diga amém. Mas tem gente que está subindo a montanha e ainda tendo que puxar um peso. Tem mulher que está subindo a montanha e tendo que puxar o marido. Tem marido que está subindo tendo que puxar a mulher. Por quê? Porque casou com alguém que não é da mesma fé. Entrou em jugo desigual. Amém? Não faça isso. Tá? Os jovens daqui da igreja que são solteiros, quem está em casa assistindo o culto agora, se você é de Cristo e você é solteiro ou viúvo, porque o viúvo também pode, tá? A Bíblia inclusive fala, 1 Coríntios capítulo 7, só esqueci o versículo, mas eu acho num minuto aqui, ó. É bom para vocês entenderem aqui o assunto, ó. Capítulo 7, fala do viúvo, é um minuto aqui eu acho, ó. Capítulo 7, versículo 39, ó. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Tem gente, eu já ouvi gente falar assim, eu sou viúva de marido vivo. Por quê? Porque o marido está vivo, não, foi embora, mas eu não posso casar porque ele está vivo. Não é para orar para ele morrer, não, senão você é suicida não, homicida. Tá? Eu acho, olha para mim, sinceramente, eu acho que o homem que é casado e está torcendo para a mulher morrer, se ela morrer, acho que ele não pode casar de novo, não. Porque dentro do coração dele, ele matou a mulher. Que maldade, né, pessoal? Tem mulher que está torcendo. Ah, bem que eu podia ficar viúva para eu poder casar de novo. Tem uns que já até planejam a pessoa, sabia? Vocês já viram isso? A mulher está lá. Ai, no dia que o Tião morreu, eu caso com o Zé. Diga, Deus me livre, né, irmão? Passa a mão na testa e diga, sai. Joga tudo para os... Eu ia falar para vocês jogar para os obreiros, mas joga para a rua. Que seu... Deus me livre, está amarrado. Mas vamos ler aqui, ó. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Se falecer o marido, fica livre para casar com quem? Com quem quiser. Agora tem uma cláusula aqui. Contanto que seja nu. Então, irmão, pode casar com quem quiser? Pode. Irmão, casamento não é Deus que escolhe, não. É você que escolhe, tá? Se você escolheu errado, não joga a culpa em Deus, não. A Bíblia diz, casar com quem quiser. Mas Deus está dizendo, contanto que seja no Senhor. Casou e não foi no Senhor, depois não culpe a Deus. Agora, uma coisa, olha para mim. E quem já veio casado do mundo? Pastor, eu nem sabia, pastor, nem entendia nada da vida. E eu casei lá no mundão. Olha para o pastor Alex. Você casou lá no mundo, para você ter uma promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa promessa não vale para o crente solteiro que casa errado, tá? Amém? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É para quem está vindo para Cristo. Você está vindo e Jesus vai trazer a sua família. Agora, você já sendo de Cristo, você faz coisa errada, depois Deus não tem culpa no erro que você cometeu. Amém? Aí você luta aí, pede ajuda para Deus. Vamos voltar lá. Capítulo 10, versículo de número 31. Vamos lá, mas continuando. E que de... Neemias 10, tá, pessoal? 31. E de que trazendo os povos da terra, no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaremos o ano 7º e toda e qualquer cobrança. Aí tinha a primeira coisa do casamento. A segunda coisa é com relação ao sábado. O sábado é uma coisa que muita gente tem dúvida. Pastor, e aí, como é que é? O cristão, na nova aliança, ele tem que guardar o sábado? Preste atenção. Na nova aliança, nós temos um sábado que é Jesus. Jesus diz assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos alivio. Qual é o nosso... A palavra sábado significa descanso, para quem não sabe. Qual é o nosso descanso na nova aliança? É Jesus. Diga amém.
Agora, na nova aliança, o crente precisa guardar o 7º dia. Bom, entenda bem, o 7º dia ficou como uma lei para a nação de Israel, dentro da lei. Você não vê nenhum dos patriarcas guardando o sábado. Você não vai ver uma menção na Bíblia de Abraão guardando o sábado, Isaac, Jacó guardando o sábado. Antes da lei, ninguém guardou o sábado. Pastor, a Bíblia diz que Deus descansou, mas quando a Bíblia fala que Deus descansou, não é que Deus deitou numa cama e foi dormir no 7º dia, irmão. A Bíblia fala que Deus descansou da obra que ele fez como Criador. Em Gênesis 2, olha só, Gênesis 2, versículo 1, põe lá para mim. Assim os céus, a terra e todo o exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Se você pegar esse versículo na Almeida Revista Atualizada, põe o versículo 3 na ARA, ou na RA para mim. Tá? Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Olhem para mim, Deus não cessou de trabalhar, Deus cessou de criar. Quem está entendendo, diga amém. Ele criou até aquele período, e então entrou no 7º dia. Eu vou falar para você que nós estamos no 7º dia de Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Quem está entendendo, diga amém. Desde que o Senhor cessou a criação, nada novo apareceu. Amém, irmãos? Não existe, olha para o pastor, não existe ninguém que tenha documento dizendo de uma nova espécie que surgiu. Eles descobrem coisas que já haviam sido criadas, mas nada novo que apareceu. Por quê? Porque tudo que está criado, tudo que existe já está criado. Diga glória a Deus. Desde então o Senhor não criou nada. Aí vai ter gente lá que vai falar da teoria da evolução. Não existe nenhuma prova de macroevolução. Um cachorro, olha para o pastor Alex, um cachorro sempre vai gerar um outro cachorro. Alguma vez você viu um cachorro gerar um gato? Um gato sempre vai gerar outro gato. Amém? O cachorro pode ser maior, menor, mas sempre será o quê? Um cachorro. Quem está entendendo, diga amém. É comprovado, olha para o pastor Alex, é comprovado que a população, por exemplo, brasileira, de uns anos para cá, isso aqui que eu estou falando é documentado, é comprovado que a população brasileira de uns anos para cá, ela aumentou em estatura, em longevidade. Na época dos meus avós, eu acho que a média de vida de um adulto aqui no Brasil devia ser de 60 e poucos anos. Hoje você vê facilmente as pessoas chegando nos 80. Amém ou não? Talvez numa outra época, um homem de 1,70 m e pouco, ele era considerado alto. Hoje você vê um monte de jovem com 1,90 m indo para 2. Por quê? Porque está mudando a alimentação. Amém? Nós temos recursos, nós temos acesso a recursos de coisas que nós não tínhamos antes. Isso vai fazendo a pessoa ficar mais forte, viver mais, crescer mais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a questão é, ainda que a gente evolua em alguma coisa, nós continuamos sendo o que nós somos. Então não existe uma prova de macroevolução, existe microevolução. Alguém cresce um pouquinho, aumenta, vai morar numa outra região, com o tempo a pessoa vai ficando mais morena, toma mais sol, mas nós só podemos ser aquilo que nós somos. A questão é, tudo que Deus criou já está criado. Deus não criou mais nada. Então, no 7º dia, Deus não parou de trabalhar, Deus parou de criar. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Uma vez foram brigar com Jesus, porque Jesus curou um homem no sábado, Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em outras palavras, Jesus disse, meu pai nunca parou de trabalhar. Meu pai não deitou numa cama no sábado e foi dormir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o 7º dia era uma ordenança dentro da lei de Moisés. Você não vê ninguém antes da lei guardando. E depois da lei, no tempo da graça, para nós, o sábado, como dia, ele se tornou uma questão de consciência. Em Romanos 14, vai lá para mim. Romanos 14. Versículo 1. Põe na revista corrigida mesmo, tá bom? Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-os não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes.
O que come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus por firmar. Agora olha o 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais o quê? Todos os dias. Continue lendo, continua o texto para mim. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Você vê claramente a Bíblia dizendo que se a pessoa guarda um dia e ela faz para Deus, amém. Só que ela não pode brigar com aquele que não guarda. Na nova aliança ficou claro para nós, amém? Pastor, o senhor guarda o sábado? Eu guardo sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Todo dia eu descanso no Senhor. Todo dia eu busco a Deus. Diga amém. Para mim, todos os dias são iguais. Amém? Todo dia é dia de adorar a Deus. Amém, pessoal? Amém? Olha aí por irmão, pergunta para ele. E você, irmão? Amém? Agora, não adianta nada você ficar dormindo sábado o dia inteiro lá. Isso aí não é isso que está fazendo você agradar ou desagradar a Deus. Tá bom, pessoal? A última coisa que eu quero ler aqui, continuando aqui para nós, versículo, vamos ler mais um pouquinho. Versículo de número 32. Deixa eu ver só a hora, porque senão eu vou extrapolar o horário. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-se cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, da festa solene, para as coisas sagradas, para o sacrifício do pecado, para reconciliar Israel e para toda a obra da casa de Deus. Aqui são as ofertas que eles iam levar ao templo. Todo mundo estava fazendo uma aliança. Vamos continuar ofertando. Diga amém. Versículo de número 34. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas, o povo, acerca das ofertas da lenha que se havia de trazer à casa de Deus, segundo a casa dos nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. 35. E que também traríamos as primeiras novidades da terra, os primeiros frutos. Aí o versículo 36 diz assim, os primogênitos dos filhos, do gado, como está escrito na lei, primogênito das vacas, das ovelhas, traríamos à casa do Senhor, aos sacerdotes que ministram. Versículo de número 37. E as primícias da nossa massa, da oferta alçada, fruto de todas as árvores, o mosto, o azeite, traremos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas. E os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Aí o versículo 38 ainda fala mais sobre o dízimo. E que os sacerdotes, filhos de Arão, estariam com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Além deles fazerem aliança de que eles levariam as ofertas, eles também fizeram todos um voto com Deus de que seriam o quê? Dizimistas. Aí alguém vai dizer para mim assim, pastor, o sábado deixou de valer na graça, o dízimo também deixou. O dízimo não, por quê? Porque o dízimo não pertence à lei. O dízimo, diferente do sábado, ele é anterior à lei. Você vê a Bíblia falando, por exemplo, de Abraão entregando dízimos, de Jacó fazendo voto de ser dizimista. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E depois da lei, você vê a Bíblia falando, lá em Hebreus, que se levavam dízimos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 23, 23, ele fala que o dízimo é uma obrigação. Fala, pastor, fala. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do entro, do gominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O dízimo é a coisa mais importante? Não. A mais importante é o juízo, a misericórdia e a fé. Mas olha o que Jesus vai falar agora. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir. Ou seja, vocês devem fazer essas coisas que vocês fazem. Vocês devem entregar o dízimo. Jesus está dizendo, vocês devem entregar o dízimo. O dízimo é um dever. Diga amém. Mas não adianta entregar o dízimo se vocês omitem aquelas outras coisas. O juízo, a misericórdia e a fé. Uma coisa não anula a outra. Jesus está dizendo, o dízimo é um dever, mas o juízo, a misericórdia e a fé também são. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tudo isso aqui, irmão, era o povo reaprendendo a servir a Deus.
Eles passaram 70 anos no exílio. Eles não sabiam mais cultuar, não sabiam mais entregar dízimo, não sabiam mais fazer nada. Neemias estava tendo que ensinar o povo a fazer tudo. Se você desaprendeu a servir a Deus, ore a Deus hoje e fala: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero reaprender a servir ao Senhor, te agradar. Quem entendeu, diga amém. Cadê aquele glória a Deus agora? Toda a igreja louvando, toda a igreja adorando. Pai, queremos voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, te adorar na beleza da santidade. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus? Oh, bebalaba canta, labalaba silabala canta, laba. Bedeme clituriando lobiclama na labacira e canta, laba. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, glória, glória. Pode adorar a Deus. Pode louvar o Senhor. Tu és lindo, Tu és santo. Não há outro como Tu, Senhor. Ah, debalabalabalaba, xebalabalaba. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor disse à igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aleluias. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, cantem. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Oh, aleluia, aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Oh, glória, te adoramos. Em espírito, aleluia. Em verdade, te adoramos, ó Rei, te adoramos. Te adoramos, porque Tu és o nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor.
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Aleluia, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, 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 aleluia. Meu prazer é te louvar, meu prazer é te adorar, meu prazer é estar contigo para sempre, meu Senhor. Oh, alababa, chorabada, canta, alabás. Eu quero estar, Senhor, eu quero estar nesse lugar de comunhão, nesse lugar de adoração, de louvor, porque eu te amo. Oh, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida. Oh, de balabalabalaba, chorabalabala, cantalabás. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu lugar nos teus altares. Até o pardal encontrou uma casa, e a andorinha fez o seu ninho na casa de Deus. E eu encontrei o meu lugar. Oh, de balabalaba, chorabadalabalabalaba. Eu sou a tua casa, tua morada, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Cadê aquele grito de glória a Deus? Cadê aquele brado de louvor? Oh, 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 oh. Aleluia. Levante as suas mãos. Oh, glória a Deus, te louvamos. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Diga glória a Deus. Diga eu te amo, Senhor. Diga para Ele: eu sou teu adorador para sempre. E a igreja diga amém. E vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus. Obrigado, meu Senhor. A tua igreja te ama, te adora. Glória a Deus. Irmão,
Você que assistiu esse culto em casa, que o Espírito Santo continue visitando você com graça, com poder, e você seja mais e mais abençoado em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus em nome de Jesus. Glória a Deus.